A paz do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui, meus queridos ouvintes e amados irmãos, sobre a descida do Espírito Santo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narrada por Lucas. Esse evento, com certeza, marcou a história da igreja, porque foi ali naquele momento em que aconteceu o nascimento da igreja. A descida do Espírito Santo, ela é evidência de que a igreja, ela nasceu naquele momento ali. A Bíblia vai dizer que antes do Espírito Santo descer, em Lucas 24, versículo 49, que Jesus ele ordena que os discípulos eles não se assentassem de Jerusalém, para que do alto eles sejam revestidos de poder, ou seja, para que eles esperassem a promessa do Espírito Santo se cumprir. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ficou por um espaço de 40 dias com os seus discípulos, instruindo eles, ou seja, falando para eles as coisas que viriam a acontecer, dando instruções. E essas instruções, meus irmãos, elas foram necessárias para que eles obedecessem aquilo que Jesus falou, para eles ficarem em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2, no versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele desceu sobre todos que estavam reunidos ali no templo em adoração a Deus, em adoração a Jesus Cristo, orando e esperando a promessa. Eles obedeceram à voz do Mestre, eles obedeceram àquilo que Jesus Cristo ordenou. Nós vemos que obedecer a Deus, meus irmãos, é termos fé e acreditarmos e buscarmos na sua palavra a verdadeira fé, que é em Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui que a descida do Espírito Santo evidencia alguns sinais maravilhosos, como línguas repartidas como que de fogo, um vento veemente e os cristãos sendo capacitados espiritualmente a falar das maravilhas de Deus em outras línguas, ou seja, em outros idiomas. Eles foram batizados no Espírito Santo, e esse batismo no Espírito Santo, ele trouxe uma capacitação espiritual para a pregação da palavra, porque o foco do Evangelho é a pregação da palavra. E o Espírito Santo, naquele momento, trouxe a eles uma capacitação espiritual para que eles pudessem testemunhar e pregar a palavra. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aqui no versículo 4 de Atos 2, vai dizer bem assim, olha: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, meus irmãos, aqui no versículo 4 vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, ou seja, essa capacitação espiritual lhes concedeu dons espirituais para que eles pudessem falar das maravilhas de Deus em outros idiomas, conforme o Espírito Santo concedia a eles. E naquele lugar ali em Jerusalém, estavam habitando muitas pessoas de várias nações, e elas começaram a ouvir os discípulos falando das maravilhas de Deus, cada um em seu idioma nativo, ou seja, era como se os discípulos estivessem falando os idiomas das nações que estavam presentes ali naquele momento. A capacitação espiritual que o Espírito Santo concedeu a eles foi tão grande que eles começaram a falar novos idiomas. Nós vemos, meus irmãos, que o foco principal do Evangelho é alcançar vidas, alcançar as nações, e esse batismo no Espírito Santo
Foi para eles, trouxe-lhes uma capacitação espiritual para que eles pudessem pregar o Evangelho a todas as pessoas, não só em Jerusalém, mas a muitas outras nações, até os confins da terra, como Jesus Cristo já havia falado. Então nós vemos aqui, meus irmãos, uma sequência de acontecimentos. Primeiro, Jesus Cristo ele instruiu aos discípulos ficarem em Jerusalém. Logo após, eles estavam todos reunidos em adoração a Deus, buscando a Deus. Logo após, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo e receberam capacitação espiritual. Estar cheio do Espírito Santo aqui quer dizer estar sob a direção do Espírito Santo. O ser humano, o cristão, ele não pode estar sob a direção humana, mas ele tem que estar sob a direção de Deus, sob a direção do Espírito Santo, porque se ele estiver sob a direção do Espírito Santo, ele é direcionado a cumprir os propósitos que Deus escolheu para ele. Os propósitos divinos são maiores do que os nossos. Se prosseguirmos em fazer a vontade de Deus, Ele irá nos abençoar maravilhosamente, mas devemos obedecer a sua palavra. Assim como os discípulos, eles obedeceram, assim como muitos homens de Deus na Bíblia obedeceram a voz do Senhor, eles puderam viver dias maravilhosos em suas vidas. E não é diferente com cada um de nós. Deus, ele quer que nós busquemos o batismo do Espírito Santo. Ele quer que nós busquemos verdadeiramente e que a gente faça a vontade dele primeiramente, porque assim nós viveremos plenamente em sua presença. No versículo 7 e no versículo 12, a Bíblia vai dizer que aqueles homens daquelas nações que estavam ali presentes se maravilhavam, porque eles se perguntavam como esses homens estão falando as maravilhas de Deus em nossos idiomas nativos, sendo eles galileus. E a Bíblia também vai dizer no versículo 12, está escrito assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão embriagados. Eles pensavam que os discípulos ali estavam embriagados, mas na verdade ali eles estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro, ele se levanta e prega a palavra para todas aquelas pessoas que estavam ali. E Pedro, meus irmãos, começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Ele diz: nós não estamos embriagados, como vocês pensam. E ele começa a lembrar a profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Então, o apóstolo Pedro, ele se levanta e começa a pregar a palavra naquele momento ali, para aquelas nações. Vemos que aqui o foco principal do Evangelho é alcançar nações, alcançar vidas. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. E a pregação da palavra genuína, a pregação da palavra verdadeira, ele traz um confrontamento e faz com que o homem ele venha se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. O Espírito Santo é um espírito missionário. O foco do Evangelho também é fazer missões, pregar para outras nacionalidades, pregar para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, para que eles também venham ser salvos pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, que ele se entregou ali naquela cruz do Calvário. Foi por mim e por você. Foi pelo mundo inteiro que ele se entregou. Aleluia. E esta graça está disponível
ainda hoje, porque Jesus, ele quer salvar almas. O Espírito Santo, ele desceu à terra para habitar no meio dos cristãos, para que a evidência seja notória. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Ao lermos este capítulo, nós podemos ver que quanto mais Pedro pregava a palavra, mais o Espírito Santo ia convencendo aquelas pessoas, de modo que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. No versículo 37 vai dizer assim: ouvindo estes, impugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, varões irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Nós vemos aqui, meus irmãos, o Espírito Santo já trabalhando. Deus, ele tem as suas formas, as suas maneiras de trazer o homem para a sua presença. Nós vemos aqui o Espírito Santo já trabalhando nos corações daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem de todo pecado através da pregação da palavra, através da exposição da palavra. Aquelas pessoas, eles creram na palavra, eles deram um voto de confiança na palavra, eles creram naquilo que o apóstolo Pedro pregou, eles creram em Jesus Cristo, e a Bíblia vai dizer que eles perseveraram buscando a Deus a cada dia. Nós vemos aqui no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós vemos aqui, meus irmãos, dons espirituais distribuídos aos apóstolos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que aquelas pessoas a qual se converteram, quase 3.000 almas, estavam perseverando porque eles creram em Jesus Cristo, eles buscaram. Nós vemos aqui que aquelas pessoas que se converteram, elas não ficaram acomodadas em buscar a Deus em um dia ou outro. A Bíblia diz que eles buscaram e perseveraram todos os dias, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja pessoas, ou seja, a pregação do Evangelho, o Espírito Santo estava convencendo o homem a vir para os pés de Jesus, a vir e crer em Jesus Cristo. Como eu falei, esta graça está disponível ainda. Ainda dá tempo de vir e buscar a Deus. Ainda dá tempo de se arrepender dos pecados e passar a ser transformado pela palavra. Porque o Evangelho, o Espírito Santo, ele transforma o homem. O homem pode vir do jeito que está, mas quando a palavra entra no seu coração, ele não permanece do jeito que está, ele é transformado. Ele começa a entender que o pecado, ele destrói o ser humano, mas que Jesus Cristo, pela sua graça, ele pode salvar o homem e dar uma direção, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então eu quero agradecer aqui por cada pessoa que assistiu esse vídeo e quero lhe convidar a aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer aqui também que você se inscreva nesse canal, marque o sininho de notificação para mais vídeos como este. E Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida em nome de Jesus.